Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir lá em Atos capítulo 19, por favor, irmãos? Atos capítulo 19. Vamos continuar estudando a palavra do Senhor, meditando nas suas grandezas. Graças a Deus estamos avançando aqui no estudo do livro de Atos, né? Chegamos aqui ao capítulo 19, né? E com a graça de Deus, se eu não me engano, são 26 capítulos do livro de Atos. Não, 28 capítulos. Então a gente já passou aí da metade já. Bem mais da metade do livro de Atos. Se eu não me engano, a gente vai começar o capítulo 19, né? Se eu não me engano, tá? E eu não vou falar sobre o trecho anterior, porque a gente vai acabar retomando, porque vai falar de um assunto que foi tratado na aula passada, tá bom? Então, Atos capítulo 19, alguém poderia ler, por favor, do versículo 1 ao versículo 7, por favor? Atos capítulo 19, do versículo 1 ao 7, por gentileza. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebeste porventura o Espírito Santo quando cresces? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. 3. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Então, acredito que o ponto assim, mais difícil, particularmente para mim entender aqui nesse trecho, é essa questão do batismo de João. Porque não tem muitas informações. Não tem. Quer ver? Até mesmo quando você vai na nota de rodapé, quando fala aqui sobre o batismo de João, né? Cadê? Deixa eu ver se tem a nota aqui. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Nota aí. Deixa eu ver se é a nota aí que fala. Cadê? Nota aí. Não é isso. Não, é nota D. Nota D, né? Versículo 3. Então Paulo perguntou: E que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Aí nota D. Atos 18, 25. Que foi o estudo que o Felipe fez. Aí vamos para Atos 18, 25. Aí vai lá. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, está falando de Apolo, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Aí tem a nota U. Aí você vai, aqui na minha Bíblia, a nota U. Aí a nota U falou o quê? Você vai lá na nota U e diz o seguinte: João Batista, confira Atos 19, do 3 ao 5, que é a passagem que a gente está. Então, quando você quer uma informação sobre o batismo de João, né, em Atos capítulo 19, ele manda para Atos capítulo 18. E quando você quer informação sobre o batismo de João, considerando em Atos capítulo 18, manda para Atos 19. Então, a gente não sai, né? Que os estudiosos falam de tautologia, dessa tautologia, né? Não avança, às vezes, no entendimento, né? Então, assim, o que eu vou tentar explicar para os irmãos não é uma coisa assim, o Ricardo tem certeza, sabe disso. Não, é o entendimento que eu tenho a partir dessas poucas referências, tá, irmãos? Então, primeira coisa, aqui no versículo 1, como o nosso irmão Everton leu, né? Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. Apolo foi para Corinto porque ele tinha falado lá no versículo 27, né, com Priscila e Áquila, falando no versículo 27 do capítulo 18. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o receberam. Tendo chegado, auxiliou muitos aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Então, Acaia lá é onde estava Corinto. É lá para o outro lado, lá tinha um mar aqui, ó, né? Se não me engano é o mar Egeu, e vai lá para a Grécia. Então, Apolo foi para lá.
E quando o Apolo foi para lá, Paulo praticamente está fazendo o caminho inverso. Ele veio pelas regiões altas e chegou lá em Éfeso. E a Bíblia fala que achando ali alguns discípulos. Mas discípulos de quem? Do Senhor. Tá? Mesmo as pessoas que seguem o mesmo Deus que a gente, há desníveis de conhecimento, amados. Isso não significa por eles não terem todos os conhecimentos que às vezes você tem, isso não significa que ele não é um seguidor do Senhor, não é um seguidor de Deus. Mesmo que às vezes desconhece coisas importantes. A gente vai ver. Mas a Bíblia chama eles de discípulos, seguidores do Senhor. Tá? E ele conversando, né? Paulo perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Aí você fala o seguinte, como isso é possível? Eles não conhecem a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Não dá para entender isso. Claro, nós temos o quê? Hoje em dia, nós já temos o quê? O Novo Testamento totalmente revelado, irmãos. O Novo Testamento, na época que isso aqui foi narrado, estava sendo, né? Estava sendo transmitido aos poucos, trazendo clareza, né? Clareza para as pessoas sobre a natureza de Deus. Antes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo era apenas chamado de Jeová. Quando o Evangelho foi sendo revelado para a humanidade, Deus trazendo mais intimidade entre a humanidade e eles, aproximando a humanidade mais próxima de si, eles descobriram a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Isso trouxe uma revolução, Jesus. Jesus não é o único, não é apenas um ser humano, ele é divino, ele faz parte da natureza de Deus. E com o passar do tempo, foi anunciado que existe o Espírito Santo do Senhor. Tanto Jesus como o Espírito Santo, eles são referidos no Velho Testamento? Sim, mas não de forma mais enigmática. E eu não estou falando uma heresia quando eu digo isso, porque a Bíblia fala que os provérbios são enigmas dos sábios. Então, fala até quando a gente está estudando o livro de Provérbios. Quando você estuda Provérbios, você vai ser capaz de interpretar Provérbios e os enigmas dos sábios. Então, tem coisas que falam de Jesus, do Espírito Santo no Velho Testamento, mas é de forma muito mais discreta, que exige uma percepção muito maior, um estudo mais aprofundado, e coisas que talvez não iam ter totalmente entendimento naquela época. A gente, pela graça de Deus, na semana passada, eu preguei aqui Isaías capítulo 53. E lá, quando estava estudando o livro Isaías capítulo 53, ele falou, de quem ele está falando? O profeta está falando dele mesmo ou de outro? Ou seja, ali estava a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ali estava o rei, o Messias. Mas eles não tinham clareza. Então é fácil de falar. Eles não sabem do Espírito Santo? É fácil de falar isso porque a gente já tem uma revelação, né, mais clara. Agora, eu vou dizer para vocês que eu entendo tudo sobre o Espírito Santo. Irmãos, eu não entendo, eu acredito que vocês também nós não entendemos tudo acerca de Deus. Se nós não conhecemos tudo sobre a criação do Senhor, os cientistas estão quebrando a cabeça para descobrir ainda muitas coisas sobre o universo criado, quanto mais acerca daquele que está acima do universo, que criou o universo. Tudo que a gente sabe de Deus é pela sua misericórdia, né? E porque Ele nos revelou. É claro, né, irmãos, que eu tenho esse propósito um dia, porque assim, quando eu estou estudando, eu sou meio desorganizado. Então, quando eu estou pesquisando o assunto, eu saio fazendo anotações, um monte de folha de sulfite, aí eu jogo assim na mesa, aí de repente eu tenho que pesquisar dentro das minhas folhas, porque está tudo perdido, mas às vezes eu quero ter. Aí, onde foi que eu fiz aquela anotação? Aí depois que eu termino aquela pesquisa, escrevo algo sobre aquilo, deixo aquilo ali ordenado, aí eu descarto os papéis, mas eu quero um dia pegar um caderninho e assuntos que eu preciso ganhar profundidade na palavra. Espírito Santo, é um caderninho. Aí toda vez que eu estiver lendo a Bíblia, uma passagem sobre o Espírito Santo, aí eu anoto aquela passagem, leio e anoto. Depois que eu fazer aquela pesquisa consciente de Espírito Santo,
Espírito Santo? Aí eu vou meditando para ver, porque eles são os fatos, né? Aí você tem que meditar para você costurar tudo aquilo, para você ter um entendimento sobre aquilo, né? E de fato, o Espírito Santo, particularmente para mim, é a pessoa mais misteriosa da Santíssima Trindade, né? Tanto que a Bíblia fala, né, que as coisas que são visíveis, né, são materiais, as coisas que são invisíveis, né, são eternas. Claro que o nosso Jesus Cristo é imaterial, ele é Deus, mas ele se revelou aqui. O Pai, Jesus falou bastante sobre o Pai. O Espírito Santo, ele sempre tem falado, revelando mais sobre o Pai e o Filho, mas aparentemente, a gente não tem tantas informações sobre ele como a gente tem acerca de Jesus, acerca do Pai. Aparentemente, eu falo isso aparentemente, porque pode ser que isso é o quê? É uma negligência da minha parte. Talvez tenha muita coisa sendo falada do Espírito Santo, mas que ainda não fiz uma pesquisa mais detalhada acerca dele. Mas nós estamos sob o ministério do Espírito Santo, que quando Jesus subiu, ele falou, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador. A palavra é inspirada pelo Espírito Santo. Então, quando a gente está estudando a Bíblia, a gente está tendo um contato direto com os pensamentos do Espírito Santo. Então, é uma coisa que eu pretendo estudar com mais profundidade, irmãos. Tem outros assuntos que são complexos para mim, né? Que eu não vou mencionar aqui, mas é bom você ter aqueles assuntos assim que você, não, eu quero fazer essa pesquisa aí. E hoje a gente tem muito mais ferramentas para isso, né, amados? Tá, mas, dito isso, versículo 3, o apóstolo Paulo fala aqui, então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor. Então aqui, como eu já disse, não tem muita... Em que sentido eles estão falando assim, eu fui batizado no batismo de João? Não tem muita referência, não tem explicação. Na passagem da semana passada, a gente viu que o apóstolo Paulo, ele provava nas Escrituras que Jesus era o rei, era o Messias. Então, ele conhecia Jesus. Ele conhecia Jesus. Porque ele mostrava pelas Escrituras, pelo Velho Testamento, que o Cristo era Jesus, mas a Bíblia fala que Apolo, ele era poderoso nas Escrituras, convencia as pessoas, era fervoroso de espírito, mas só conhecia o batismo de João. Como assim uma pessoa conhece Jesus, mas só conhece o batismo de João? Dá um chute na minha cabeça, tá bom? Tá? A explicação mais provável, já vou fazer um parênteses, que o irmão Ricardo encontrou, é o seguinte, a pregação de João Batista não só se restringiu a Israel, pessoas vinham para as 3 festas judaicas mais importantes, tabernáculos, Páscoa e Pentecostes, judeus de todo mundo. Quando esses judeus de todo mundo vinham lá para Jerusalém, muitos talvez iam até João Batista. A fama de João Batista chegava ao ouvido daqueles judeus. E as pessoas iam para lá e se arrependiam dos seus pecados. E João Batista falou, se arrependam, porque o Messias está vindo. E uma parte da pregação de João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Falou de Jesus. Teve alguns momentos que João Batista falou de Jesus. Convém que ele cresça e eu diminua, porque a noiva pertence ao noivo. Eu sou apenas o amigo do noivo. A noiva não é minha, a noiva é do noivo. Convém que ele cresça e eu diminua. Jesus, contou para Jesus. Então essa pregação de João, houve uma conversão a Jesus por meio do quê? Dessa tradição de João. Entende? Aí eu acredito que as pessoas falam, Jesus Cristo, o Messias já veio, aquele que João pregou, e como João fez, eu te batizo aqui para remissão de pecado. Como João fez. Esse batismo de João teve um propósito naquela época, antes do surgimento da igreja? Teve, irmãos, mas não é como João fez, tá? Porque a noiva é de Cristo.
E a igreja, o santuário de Deus é construído o quê? Como fala lá em Efésios, nesse mesmo Efésios, né? Que a gente está estudando agora, que o Paulo está pregando isso. Vamos abrir lá em Efésios? Efésios. Obrigado. Efésios, capítulo 2, versículo 19 ao versículo 22. Efésios, capítulo 2, do versículo 19 ao versículo 22. Diz o seguinte: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então a igreja do Senhor é feita de pedras vivas. E qual que é o fundamento? O fundamento dos apóstolos. E foi por meio dos apóstolos e dos profetas do primeiro século que hoje a gente tem o evangelho. Esse mesmo evangelho que fala de João. Então, o que poderia acontecer? Essa tradição de João foi importante, mas só que os apóstolos estão fazendo aqui aquilo que o próprio João falou: a noiva é de Cristo, vocês têm que se unir à igreja do Senhor. Aquele batismo, aquela pregação de João, fez sentido antes de Jesus Cristo morrer e cumprir sua missão aqui na terra, ressuscitar, e o surgimento da igreja aqui na terra, o reino de Deus, o novo reino de Deus aqui na terra. Agora vocês têm que se juntar a esse reino, vocês têm que se juntar a essa autoridade dada por Jesus à igreja do Senhor. Então, eu sei que isso não explica tudo, irmão, mas é o que eu consigo chegar mais próximo de entender, tá? E isso para mim foi um certo ganho de entendimento, que a pregação de João não se restringiu a Israel, ela continuou mesmo sem o conhecimento dos próprios irmãos da igreja, essa tradição de João. Mas qual era o perigo se os apóstolos não trouxessem essas pessoas que chegaram a Cristo por essa pregação de João, né? Não trazer para a igreja? Aconteceu o que a gente vê hoje, né? Essa devoção excessiva a líderes de igreja, né? A pastores, a santos. A noiva é de quem? De Cristo. João teve seu papel, tá? Mas é aqui, ó, batizando em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? E eles se chegando à igreja, e Jesus, ele falou, o Espírito Santo vai fazer vocês lembrarem de coisas, vai revelar coisas novas para vocês. Eles iam entender aquilo que não estava claro nem para o próprio João. O Espírito Santo, né? O Espírito Santo e outras verdades. Eles iam ter acesso a essa nova revelação que estava sendo dada paulatinamente para eles. Tá bom? Aí versículo 4. Não, já li, né? Versículo 4 e 5, de novo para retomar. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, parece-me que mesmo a pregação de João, falando que Jesus é o Messias, é o Cristo, e eu chego a essa conclusão porque Apolo sabia que era Jesus, mesmo não tendo contato com a igreja, o batismo não era feito em nome de Jesus, entendeu? O batismo não era feito em nome de Jesus. Né? João praticava o batismo sem usar o nome de Jesus, porque Jesus ainda ia ter que ser revelado para Israel, e foi revelado lá no batismo do Senhor, né? No Evangelho de João a gente vai ver. Por mais que João já soubesse pelos seus pais. Uma coisa é você saber pelos seus pais. Outra coisa é você conhecer por você mesmo. Porque é claro que João sabia que a gravidez da sua mãe foi milagrosa. Eles já eram idosos. É claro que a mãe dele deve ter contado para ele que Jesus é o Messias, porque lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas,
Quando Maria chegou lá para visitar Isabel, João se estremeceu no útero dela. Claro que ele ouviu isso. É claro que João sabia que Jesus, pelo que ele ouvia, era o Messias dos seus pais. Porque quando Jesus foi se batizar, ele falou: eu que deveria ser batizado por você, você vem a mim? Mas a gente vê lá pelo Evangelho de João, não João Batista, mas João Evangelista, que Deus falou o seguinte: aquele que você vê o Espírito Santo pousando sobre ele, esse é o Cristo. Mas ele já sabia, era só uma confirmação diante de Israel. Então, como não tinha tido essa confirmação diante de Israel, eu não acredito que João já pregava, já batizava as pessoas em nome de Jesus. Ele falou: você está blasfemando? Quem é esse Jesus? Jesus ainda não tinha sido revelado para a maioria de Israel. Então, talvez ele batizava assim, ó, em honra ao Senhor, em honra a Deus. Quando ele falava em honra ao Senhor, em honra a Deus, é claro que ele está englobado o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas como a gente está na época da revelação de Deus para a humanidade, com o Evangelho as coisas vão sendo especificadas. E Deus fez questão de honrar Jesus, fazendo que o nome dele seja mencionado no batismo. Como a gente tem referências nas Escrituras, que Jesus, o próprio ordena Jesus batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu não acho errado a pessoa batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas também não acho errado se a pessoa fala assim: eu te batizo em nome de Jesus, porque tem exemplos no Novo Testamento, tá? Eu, particularmente, é uma questão de preferência. Desculpa se eu não sei justificar isso. Eu, particularmente, quando o Senhor me dá a possibilidade de batizar, geralmente eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eu vejo que é uma ordenança de Jesus, não tem? Ele me deu essa possibilidade, né? Mas também, se eu vejo um irmão batizando em nome de Jesus, para mim o batismo está válido, porque a gente tem as duas possibilidades escritas. Mas parece que no batismo, dessa tradição, eu vou chamar de tradição joanina, o nome de Jesus não era mencionado no batismo. Então era preciso, irmãos, aparelho de fita cassete, foi uma coisa ruim? Não foi uma coisa ruim, mas cumpriu o seu papel. Quando apareceu uma coisa melhor, foi descartado. Chegou o CD. O CD foi uma coisa ruim? Não, o CD cumpriu o seu papel. Quando chegou uma coisa melhor, foi descartado. Então, aquele papel de João foi importantíssimo, mas quando chegou algo melhor, foi necessário para que chegasse aquilo. Na história humana é assim. Foi necessário que fosse a pregação de João para que chegasse esse estado aqui, né? Mas é errado quando você tem algo que é melhor, você insistir no que é pior. Se você tem a acessibilidade ao que é melhor. Então, tá aqui disposto, tem que ser assim. Tá? Aí fala aqui no versículo 6, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens, eram muitas pessoas que temiam a Deus, mas ainda não tinham esse conhecimento, que eram servos do Senhor por meio dessa tradição joanina. Tá? Aqui tem um ponto aqui importantíssimo, porque mostra aqui a autoridade de Paulo como apóstolo. A gente viu lá, quando a gente estava estudando, se não me engano, Atos capítulo 8, Atos capítulo 8, quando Filipe pregou em Samaria, é isso mesmo, pregou em Samaria, ele enquanto ele estava pregando, ele praticou muitos prodígios e milagres, porque ele já tinha recebido a imposição das mãos dos apóstolos. Ele não tinha esse poder de impor as mãos, era um atributo próprio dos apóstolos. Inclusive Simão Mágico tentou comprar esse atributo apostólico, e Pedro deu uma lapada nele. Se Paulo ele consegue impor as mãos aqui, e as pessoas receberam o Espírito Santo, isso mostra que Deus o separou como um apóstolo. Tá? O separou como apóstolo. Vamos abrir lá em Marcos capítulo 16? Oi. Está falando de João aí, a gente vê que João ele teve seu papel no gesto que Deus quis, né? Exato. Ele teve até seu elogio do próprio Jesus, né? Com certeza. Jesus quer dizer, você fez seu papel, né? Você fez bem o propósito de Deus. Exato. E aí, que você falou, né, sobre a dedicação que teve uma coisa, ele pareceu coisa melhor, e depois apareceu Jesus, né? Exato. Você vê que é um rei extraordinário, né? Temos apóstolos. Então, isso. tudo é questão de Deus, né? Exato.
Você preparando cada um para o Seu trabalho. seu trabalho. Né? E na ordem certa. A gente vê o importante é chegar lá, né? Para a gente ver, João Batista, a teologia de Jesus, quer dizer, conseguimos a salvação, né? Então é importante é ser salvo. Agora, João Batista foi inferior aos apóstolos, não tem negócio de inferior, o importante é chegar lá, né? Exato. Tem que ficar feliz e chegar lá no céu diante de Deus. Né? Agora o resto, tudo é Deus que sabe. Né? E foi um grande servo do Senhor, porque hoje em dia os líderes, né, nas igrejas dizem que pregam a Jesus, mas tentam chamar mais atenção para a placa da sua igreja e para si. Não apontar de fato, confia em Jesus, não em mim. Não é a placa da nossa igreja. E João, com toda a popularidade que ele teve, que João foi muito popular. Você vê que a popularidade dele não se restringiu a Israel. Estava tendo efeitos a pregação dele, aqui já tem décadas. Provavelmente uma década ou duas que Jesus já subiu ao céu. Mas tinha efeitos no mundo. Mas João fez questão de falar, mesmo quando estava naquela alta popularidade. A noiva é dele. Eu não sou digno de desatar as sandálias dele, carregar. Então, foi um grande servo do Senhor. Bem colocado, irmão. Marcos capítulo 16. Marcos 16. Marcos 16. Fala aqui no versículo 19 ao 20. Fala o seguinte: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Esse versículo é muito importante, irmãos, porque tem uma doutrina aí de uma denominação que fala que Jesus ainda não se assentou no seu trono, na destra de Deus, porque só quando ele se assentar no trono de Deus é que o reino de Cristo vai ficar evidente. Tal. Aqui a Bíblia fala que o quê? Ele foi recebido no céu e o quê? Assentou-se à destra de Deus. Ele está sentado no seu trono de glória. Já. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que seguiam. Então, esse evangelho, qual era o propósito dos milagres? Confirmar esta palavra. O que temos aqui, irmãos, é um documento ratificado com sangue de Jesus e dos mártires, suor de Jesus e dos mártires, e com poderes e sinais. É por isso que a gente tem que confiar. Não é um livro qualquer, tá? E como esses estavam fazendo parte dessa igreja, chegando à igreja do primeiro século, e essa foi uma função dada por Deus à igreja do primeiro século. Então, eles foram capacitados para quando eles pregassem a palavra, para que o evangelho se expandisse pelo mundo inteiro ali antes da destruição do templo. Porque quando Jesus fez aquela pregação lá da destruição de Jerusalém, eu falei, antes que Jerusalém fosse destruída, esse evangelho vai ser pregado no mundo inteiro. Então, para ser feito isso, irmãos, nas condições que eles tinham, seus meios de comunicação que a gente tem, seus meios de transporte que tem, só pela ação milagrosa de Deus. Então, eles foram capacitados com poderes sobrenaturais, que não é desse mundo decaído. O que eu falo aqui não é desse mundo decaído, porque o ser humano ainda não alcançou isso. Porque o que hoje às vezes é normal, irmãos, talvez seria um milagre para as pessoas nos séculos passados. Quem acredita, se você chegasse no passado e falasse para algumas pessoas, vai chegar um dia que um objeto de mais de 1 tonelada vai voar nos ares e vai carregar um monte de pessoa. A pessoa fala, você é louco. Hoje existe isso? Um avião. Vai chegar um dia que você, mesmo quando a pessoa morrer, você vai conseguir ver aquela pessoa falando. Não tem vídeos hoje, às vezes, de um falecido, uma pessoa que você está louco. Você vai conseguir falar com a pessoa, você está com a pessoa aqui, a pessoa pode estar no outro lado do mundo, você vai conseguir ver a pessoa e ficar conversando com ela ali, ó. Skype, Google Meet, esqueci o outro lá. Não, o Zoom, o WhatsApp, né? No século XIX não existia como que ele fala? Aquela coisa que faz a pessoa apagar no sentidor, anestesia. As pessoas eram amarradas, ainda hoje são amarradas, porque se a anestesia voltar logo. Ainda quando
Quando as pessoas são operadas, ainda hoje são amarradas, você sabe disso, né? Que já passou pela mesa, ainda são amarrados, né? Mas antes ele era amarrado, mas ficava acordado. E quando viu aquela passagem lá de Gênesis, que fala que Deus botou um profundo sono em Adão, e ele tirou carne, tirou a costela e fechou com carne, história da carochinha. Hoje tem anestesia, tá? Então, os milagres de Jesus tá mostrando que o Criador, ele sabe acessar botões do mundo que ele criou que a gente não consegue, mas isso não significa que não são possíveis, tá? Não há nada impossível para o Criador, ele entende a criação, tá? Então, e por meio do Espírito Santo Criador, eles fizeram coisas ali improváveis, que as pessoas tinham certeza que aquilo ali era uma ação de alguém que não é deste mundo. Não é deste mundo. Para confirmar o quê? Este é o evangelho, tá? E é por isso que fala aqui, impondo-lhes Paulo as mãos, capítulo 19, vamos voltar lá, capítulo 19, versículo 6, capítulo 19, versículo 6, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas, como profetizavam. Eram todos os 12 homens. Até aqui algum comentário, irmãos? Alguma colocação? Eu tenho uma dúvida, irmão, sobre o batismo de João, né? Porque João ele estava pregando sobre o arrependimento. Arrependei, depois já chegado o reino do céu. E, assim, fostes batizados, então foi mais de uma pessoa batizada. Sim. Muitas. E se aquelas pessoas morressem sem ali o apóstolo Paulo impor as mãos e receber o Espírito Santo? Isso eu acredito que eles seriam salvos, né? Eu também acredito. Só foram batizados pelo nome de Jesus, mas eles estavam já mencionando, né? A sombra, Jesus está chegando, né? Vamos dizer assim, né? Isso. E outra coisa também, quando talvez foi para confirmar o Espírito Santo, no próprio batismo de Jesus. Quando Jesus é batizado por João, aí o Espírito Santo, né, de forma de acontece. Isso. Pode ser que aí foi o momento que João percebeu mesmo, foi confirmado ali, ó, também tem que ser batizado pelo Espírito, né, por Deus, né, o Espírito Santo desceu, né, para confirmar. Isso. Como eu falei, né? Também é uma forma que você também tem muitas dúvidas sobre o batismo do Espírito Santo. Eu também tenho, porque o batismo de João, né? Também tenho, porque como eu até coloquei aqui, as próprias notas de rodapé já estão mostrando que eles também não têm, sabe muito bem explicar isso, né? Porque fica essa referência tautológica, que vai e volta, e não sai do lugar, né? Mas o que a gente conclui é justamente isso, né, irmão? Que teve um propósito importante, né? Um propósito importante de João, mas que a partir de um certo momento tinha que ser feito assim. Em toda, claro, a gente está falando das coisas de Deus, mas em nas leis humanas, quando há uma mudança, um determinado aspecto de uma lei, tem o período de transição, tá? Existe um período de transição. Uma lei, às vezes, não muda de sopetão assim. Por exemplo, lá na lei dos professores, que antes os professores podiam se aposentar com... não tinha idade mínima. Por exemplo, se o professor ele completasse seus 25 anos de trabalho com 40 e poucos anos, se completasse o tempo, ele poderia se aposentar com aquela idade jovem, mas ia se aposentar com uma porcentagem menor. Mas se deu a idade, que antes era 50 mulher e 55 homem, não é? Ele podia se aposentar. Aí mudou a lei. Agora não existe essa idade mínima, 60 para homem e 55 para mulher. 60 para homem e 55 para mulher. E mesmo se completar a idade, tem que ter 30 anos de serviço. Mesmo quando tiver idade, tem que ter 30 anos de serviço. Tá? Eu vou, se Deus permitir, falta poucos anos para eu completar esses 30 anos. Então, eu vou chegar esse ano de serviço, que daria para eu me aposentar bem antes de eu completar 60. Mas mesmo tendo completado o meu tempo de serviço, eu vou ter que trabalhar até da idade mínima. Mas eles fizeram assim, período de transição. Eles não colocaram essa regra para todo mundo. Eles falaram assim, vai ter um período de transição. Então, essa regra só vai valer para aquelas pessoas que entraram
a partir de 2003. Entende? É o período de transição. Depois de tal isso, vai valer para todo mundo. Né? Então, nas regras humanas, tem isso. Eu acredito que isso que você falou, né? Será que se eles morreram com o batismo de João, será que eles vão ser salvos? É aquela coisa, irmão, batismo por si só não salva. Ele faz parte do plano de salvação. É muitas coisas que jogam. A pessoa é uma pessoa realmente temente a Deus? Ela fez isso em verdadeira devoção ao Senhor? Tá mantendo a comunhão com o Senhor? Eu tenho o seguinte entendimento. Eu, como professor, eu não daria uma prova para minhas crianças, nem dou prova lá, porque educação infantil, para o aluno de ensino fundamental. E um professor que é sábio, ele não vai dar uma prova para os alunos de ensino fundamental, prova de nível acadêmico. O professor ele vai exigir aquilo que a pessoa tem. Agora, tem pessoas que podem ter, mas são negligentes. Então, eu acredito que pessoas que tiveram acesso à pregação de João, mas não tiveram acesso ao Evangelho, se eles foram fiéis àquilo que eles receberam, o Senhor, Jesus, ele morreu pelas pessoas do passado, do presente e do futuro. Agora, aqueles homens que tinham o batismo de João, veio a pregação da igreja, veio a pregação do Evangelho, eles tiveram acesso, mas mesmo assim eles foram negligentes, não, vou ficar do jeito que eu estou, porque eu estou acostumado, aí o perigo é maior. Eu acho que a mesma verdade serve para os dias de hoje, entendeu? A mesma verdade serve para os dias de hoje. Eu, Ricardo, assim, pode ser que eu esteja errado, não fará justiça o Senhor de toda a terra. Eu acredito que Deus ele vai julgar cada um com aquilo que teve a possibilidade de ter, e se ele foi fiel com aquilo que teve. Tem gente que não conhece o Evangelho porque não teve acesso nenhum. Tem gente que não conhece porque é negligente, não quer saber. Você acha que eu que sou limitado, eu tenho esse olhar assim, você acha que Deus ele não vai ter esse olhar? Ele conhece o profundo coração das pessoas. Então é melhor eu não saber demais. Não, quando você sabe mais a palavra do Senhor, menos chance de ser enganado pelo diabo, mais você vai ter com a fonte da vida, mais próximo você vai estar com a fonte da saúde, da sabedoria, da paz, da alegria do Senhor. Mas existe um preço, tem uma responsabilidade. Então, se o Evangelho veio para você, é porque Deus sabe que você tem condição de acatá-lo. Tem muita gente aí que conhece a palavra. Tem muita gente aí que tem acesso à palavra, mas não quer porque é negligente. Então, eu não sei se essa resposta serve para o que você colocou, irmão. Mas eu acredito que algo semelhante serviria para essas pessoas aqui que estavam nessa tradição de João. Não sei se faz um pouco sentido. Eu acho que a morte de Jesus ela serve para salvar essas pessoas que se arrependeram com a pregação de João Batista, pelos profetas também. A gente vê até aqueles homens da cidade pela Moisés, a gente conversar, as pessoas não chegavam de Jesus. Exato. Então a morte de Jesus serve para salvar aquelas pessoas que confiam a Deus. É por isso que eu... É verdade. Jesus tem o poder para... Com certeza, irmão. É por isso que eu acredito que lá Marcos capítulo 16, quando fala o seguinte, Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Marcos 16, versículo 16. Marcos 16, versículo 16. Fala o seguinte, Marcos 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Isso aqui, na nossa época, é patente. Quem crer e for batizado vai ser salvo. O caminho da salvação é essa. Crer e ser batizado. Vai ser salvo. Quem, porém, não crer e não for batizado será condenado. Está escrito assim? Não, está escrito. Quem não crer será condenado. Quem não crer será condenado. Por quê? Porque os homens do passado eles foram batizados? Abraão, Isaac, Jacó não foram batizados, mas creram no Senhor. Aquilo que eles tiveram acesso, eles foram fiéis. A nossa dúvida, aí vem a questão, que a gente entrega na mão de Deus. Né? A nossa dúvida é para aqueles que creram em Deus hoje, mas não se batizaram. Entendeu? Creram em Deus como? Creram em Deus, mas creram em Jesus, então, se creram em Jesus, então tiveram acesso ao Evangelho. Se tiveram o Evangelho e não foram batizados, que foram negligentes? Como que foi? Aí que é a dúvida, que não pertence a nós. Mas é nós, como a gente tem o Evangelho, a gente tem que fazer o que os apóstolos faziam. Sempre na pregação apostólica, ele fala,
é necessário vocês serem batizados. Né? Mas assim, eu acho que isso não dá posição para a gente ficar e sair condenando as pessoas, não, porque a gente não está na posição de Deus. Eu acho que a nossa atitude mais correta da nossa parte é falar que nem o apóstolo Paulo falou lá em Filipenses. Eu tomo cuidado para que eu não seja condenado depois de eu pregar para tantos. Prega a verdade e se mantenha no Senhor. Porque às vezes quando a gente fica pensando muito que tal fulano vai estar condenado, a gente assume o papel que é de Deus, porque o julgamento ainda vai acontecer, e quem vai julgar é Deus, e a gente pode esquecer das nossas vidas. Né? Então, assim, essas perguntas muito assim, de ficar entendendo, não é bom a gente se envolver demais, não, das pessoas daqui, né? Aí um muçulmano que crê em Deus, tem uma fé no Senhor, mas não teve acesso nenhum ao Evangelho. Aí vem a questão, não teve acesso nenhum ao Evangelho? Se não teve acesso nenhum ao Evangelho, eu, Ricardo, no entendimento que eu tenho, Deus ele vai julgar a pessoa pelo que ela tem, como fala lá em Romanos capítulo 7, porque tem uma lei moral dentro do coração do ser humano, e nela ela pode adorar a Deus, o Senhor, o Criador, mesmo não tendo tamanho conhecimento como a gente, ele pode adorar o Senhor em fidelidade de Deus, e tem os hipócritas, mesmo naquela cultura, tem os hipócritas. Quem é capaz de julgar isso? É Deus, não é eu. Tá bom? Então, mais algum comentário, irmãos, até aqui? Ok? Então, eu vou parar por aqui.